Boa tarde, sejam todos bem-vindos aí. Bom, alguns colegas ainda estão entrando na conexão, então acho que esse início aí que eu vou estar falando um pouquinho da Isa, uns 2, 3 minutinhos, uma mensagem bem breve, vai ser o tempo que muitos colegas aí vão conseguir estar entrando e participar desde o início aí das apresentações. Sempre lembrando, né, que a Isa ela está muito forte agora em eventos virtuais, que foi iniciado desde 2021, fruto isso da pandemia, e dentro, né, desses encontros a gente acaba, né, tendo diferentes tópicos, temas, sempre identificado e fruto, né, das necessidades do mercado, e todos eles foram gravados e se encontram disponíveis no YouTube. Então, isso é um ponto importante. Então, quem não teve a oportunidade de participar, por exemplo, na segurança cibernética e a convergência de IT/OT, isso fiquem à vontade, porque isso já está gravado e está disponível aí para um acesso posterior. Da mesma forma, relembrando que o que está sendo feito hoje, né, a palestra de hoje também vai estar disponível posteriormente lá também nos nossos canais. Sempre recordo que a Isa, né, ela também tem uma presença muito forte em treinamentos técnicos, por exemplo, né, na aplicação de normas, os quais, basicamente, ela também participa, né, da definição do desenvolvimento, também relacionado à instrumentação básica, medição de nível, e todos esses treinamentos estão disponíveis aí, são treinamentos regulares, e facilmente você consegue estar visualizando aí, junto com no próprio site da Seção São Paulo, em qual momento e quando está disponível. E aí entra, basicamente, os treinamentos à distância. Então, palestras técnicas, muitas vezes a gente acaba fazendo também, tá? Isso, então, é uma coisa que é feita, né, com uma certa periodicidade, então isso é bacana. Infelizmente, ainda a gente não conta, né, com eventos presenciais, ao menos nesses últimos 2 anos. Vamos ver, vamos torcer para o ano que vem a gente conseguir, né, fazer essa importante relação aí pessoa a pessoa, né, que está faltando. Uma delas, a gente, né, eu estou presente desde o início, lá na Sabesp, então hoje a gente vai ainda contar com o William, né, e na Sabesp a gente chegou a contar com um evento na casa de 400 participantes, que é fantástico. Então, hoje a mesa redonda vai estar vinculada às características e habilidades do profissional de automação do futuro. Os convidados, o qual eu aproveito para agradecer novamente ao William Ramalho, gerente de desenvolvimento humano e social da Sabesp e diretor da gestão de pessoas, o Cícero Couto de Moraes e o Marco Ovid. Eu vou colocar aqui para ficar até mais fácil, né, e poder novamente compartilhar, porque dentro, né, dos trabalhos a gente vai iniciar então com o Ramalho, lembrando, né, que é o diretor de gestão de pessoas da Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento, e o tópico que vai ser abordado é a estratégia de educação corporativa, contribuindo com a preparação para o profissional para o futuro. Posteriormente, a gente vai contar com o apoio aí do Cícero Couto de Moraes, diretor da Próspera Energia e Automação e professor e coordenador da MBA em Automação Industrial na Escola Politécnica da USP. E o tema que vai ser abordado é perfil profissional e seus alicerces. E os seus alicerces tanto na questão tecnológica, gestão e comportamental. E por último, teremos aí a graça da presença também do Marco Ovidio da Silva Rodrigues, que hoje é o atual presidente da ISA Seção Estudantil, Unigoiás, e coordenador das seções estudantis do Distrito 4. E quando a gente fala Distrito 4, a gente está falando da região do Brasil. E o tema que vai ser tratado é as 5 habilidades que um profissional de automação industrial precisa ter.
Fecharemos com perguntas e respostas que podem ser compartilhadas, até agradeço pelo próprio chat, tá, pessoal? E dentro das possibilidades a gente vai tentar selecionar um ou outro, né, para a gente estar explorando, mas fiquem à vontade que como vai ser algo que vai estar sendo, né, registrado, a gente pode tratar posteriormente. E lembrando, né, em função do acesso de dados de proteção, né, essas informações, né, como a gente vai estar gravando no YouTube, a gente, consequentemente, também vai ter toda essa interação também está sendo registrada. E, por último, às 18h30, a gente vai fazer o fechamento aí desse nosso evento, tá ok? Então, a gente está no tempo. Mais uma vez, aí, obrigado aí a presença de todos. Vou estar passando, então, agora o bastão para o William, tá? É contigo. Seja bem-vindo e, mais uma vez, obrigado aí pela presença. Então, uma boa tarde a todos e a todas, né? Primeiramente, queria agradecer aí pelo convite da Isa, em nome do Ricardo, do Marcelo, da diretoria, que gentilmente nos convidou aí para essa oportunidade de compartilharmos conhecimentos. Aqui ao professor Cícero, ao Marco, pelo compartilhamento da mesa, dos conhecimentos que a gente possa trazer, né, em função aqui do objetivo, do propósito comum, a Thaís por todo o apoio, e principalmente a vocês que estão dedicando tempo, buscando informação, buscando conhecimento, situações novas, né, nesse momento, nesse mundo, né, onde nós saímos de necessidade da pandemia, mas que todos os esforços foram feitos de maneiras diferentes, impulsionando inclusive a questão da educação virtual, da capacitação virtual, para que nós não parássemos com essa roda do conhecimento evolutivo o tempo todo, que é fundamental para qualquer evolução de cenário de sociedade, principalmente, né? Bom, eu sou, como o Ricardo disse, eu sou gerente de desenvolvimento humano e social na Sabesp, né, cuido da Universidade Corporativa Sabesp, né, do qual a ideia hoje é falarmos um pouco de como nós atuamos com essa estratégia de educação corporativa para a preparação dos profissionais para o contexto de atuação do negócio, né? E parte desse contexto de atuação estão nos processos de saneamento, né, nos quais nós temos apostado bastante na questão da automação dos serviços de saneamento, né? E fundamental para isso a preparação dos profissionais que atuam nessa questão, né? Acreditando hoje que a educação corporativa, na sua função estratégica, ela precisa muito conectar a questão do conhecimento, como a gente transfere esse conhecimento para os profissionais, para os colaboradores, mas conectando isso com a aplicação prática, com trazer isso para a realidade da empresa e conseguir transformar esse conhecimento em situações de negócio, né? E uma grata surpresa, o professor Cícero da Poli é uma das pessoas que tem atuado com a gente nesse projeto de automação do saneamento, parte desse projeto muito significativo para a organização. Estamos aqui dividindo a mesa com ele também, tá bom? Então, Ricardo, se puder passar a apresentação, agradeço. Então, eu sempre costumo iniciar com a contextualização da organização, da Sabesp, porque isso acho que impacta significativamente qualquer estratégia que seja desenhada, quer dizer, tem que ser a melhor estratégia para o contexto da sua organização. Então, nós estamos falando de uma empresa de economia mista, que não é nova, fundada em 1973. Nesse mês de novembro, completamos 48 anos de empresa, onde nós já temos quase 50% das ações da empresa distribuídas, né, com investidores na Bolsa de São Paulo e na NYSE, na Bolsa de Nova York, 49,7% das ações. Porém, né, o governo do Estado ainda é o acionista majoritário, né, então nós temos a convivência dessa dualidade, quer dizer, de prestação de contas para as questões aí de governo, né, que nosso acionista majoritário, mas também para os investidores, né, gerando valor, agregando valor também para o investidor. Nós atuamos na nossa abrangência mais de 370 municípios do estado de São Paulo, então dispersos geograficamente. Temos atuação aqui na capital e, ao mesmo tempo, por exemplo, em Presidente Prudente, que estamos a 6 horas, né, de carro daqui, né? Então, uma grande dispersão geográfica, onde a gente tem uma variação de atuação em plantas diferentes. Quando a gente fala principalmente da automação, a gente tem peculiaridades em cada local que a gente atua, né? Então, é importantíssimo esse olhar da automação do serviço de saneamento. Em termos de pessoas, né, atendidas, abastecidas, a gente tem aí mais de 27 milhões com água e mais de 21 milhões com esgoto, e temos hoje um conjunto de quase 13 mil colaboradores trabalhando para esse investimento, né? A gente está falando de 27% do investimento de saneamento básico no Brasil. Ricardo.
Bom, para essa organização, quando a gente fala em educação corporativa, né, é fundamental a gente demonstrar que existe toda uma conexão estratégica das ações de capacitação da educação corporativa com o que é desejado pela organização. Então, no âmbito estratégico, nós temos um mapa estratégico, trabalhamos aqui com Balance Scorecard, onde nós temos calcadas lá as diretrizes estratégicas da organização, dentre as quais nós temos a valorização das pessoas como uma das diretrizes que afeta nosso trabalho de desenvolvimento, de capacitação. Nós temos um objetivo estratégico desse mapa que é coordenado por nossa Superintendência de Gestão de Pessoas, né, que é promover o desenvolvimento profissional e pessoal, ou seja, isso está no âmbito estratégico da organização, mas sempre respeitando aí os valores éticos organizacionais. Tá? Quando a gente vem para o âmbito tático, da nossa diretoria, que é a Diretoria de Gestão Corporativa, que tem, além de gestão de pessoas, processos como o aspecto jurídico, tecnologia da informação, relacionamento com clientes, toda a parte de gestão patrimonial e suprimentos, né? Então, nós temos no planejamento tático de 2021 e 2022 esses 5 principais pilares de atuação da nossa diretoria. Então, buscar a competitividade, a transformação digital, inovação, o ISD tem ganhado um grande corpo nas organizações, no mercado, e especificamente afetando a nossa área de gestão de pessoas e todo o processo de capacitação, a transformação cultural e a transformação das pessoas, pensando sempre em 3 horizontes, tá bom? Quando a gente vem para o operacional, Ricardo, pode passar, por favor. Aí nós temos as ações que vão viabilizar esses pilares do planejamento tático, conectando com o planejamento estratégico. E a gente passa por ações de qualidade de vida, de geração de renda, desempenho, e tem o conhecimento agregado nessas ações. O conhecimento vem especificamente para o nosso trabalho na Universidade Corporativa Sabesp, onde nós temos 5 grandes entregas de valor para a organização. A parte de responsabilidade social, estímulo ao empreendedorismo e inovação, a promoção da qualidade de vida, preparação das lideranças da organização, a manutenção do bom ambiente de trabalho e o alinhamento cultural da empresa, e aí destacando para esse evento de hoje a promoção do desenvolvimento dos colaboradores. Por favor, Ricardo. Quando a gente fala no aspecto da cultura organizacional, né, a gente traz ela como um ponto central de transformação das pessoas e da organização, né? Isso está envolvido todo o processo de realinhamento dos profissionais que atuam com a automação do saneamento e objetivando que isso se transforme em valor agregado, né, e tangível para a organização. Então, o que nós temos é um projeto de cultura organizacional, de gestão da cultura, onde nós partimos lá em 2019 de um grande diagnóstico sobre a cultura organizacional da Sabesp, entendendo qual a cultura da empresa naquele momento, e aí observando o mercado, o cenário que se colocava para a organização, qual a cultura que seria desejada para a empresa, e objetivando, a partir desse entendimento da cultura atual quanto a desejada, uma criação de uma ponte, né, para a gente fazer a transição, a mudança dessa cultura, para estarmos mais preparados para os desafios organizacionais. Obviamente, no meio desse processo de observação da cultura organizacional, as questões de transformação digital, de automação envolvendo a transformação digital, né, de tomada de decisão, por exemplo, baseada em dados. Então, surge uma série de elementos que são fundamentais, pensamento ágil, para essa mudança de contexto de atuação da organização. E para essa transição, para essa ponte que foi estabelecida, alguns programas eles foram desenvolvidos. Então, por exemplo, nós trabalhamos na sensibilização para essa nova cultura, num formato de workshops, onde nós percorremos todas as superintendências e as unidades de negócio da empresa, levando essa leitura, esse grande diagnóstico, e demonstrando de que maneira cada área poderia colaborar no seu âmbito com essa transformação da empresa. Nós trabalhamos na identificação, e isso é importante, e aqui surge bastante a maneira como a gente está atuando em relação à modificação, ao desenvolvimento dos profissionais de automação, onde nós tivemos um processo de pesquisa de mercado, de busca de quais seriam os conhecimentos nomeados como emergentes para o nosso negócio. O que seriam esses conhecimentos emergentes? Situações onde o mercado já estava estudando, tendências, projeções, que a Sabesp já poderia estar, em alguma medida, atuando com isso, ou eventualmente que não atuava e que valeria a pena a gente empenhar alguns esforços para observarmos como isso se constitui e de que maneira a gente poderia trazer como oportunidade para o nosso negócio. Então, isso gerou uma série de webinars quinzenais, ao longo de todo o ano de 2021, com uma média de 300 participantes aí por cada webinar, e no meio dessas informações, volto a dizer, nós tínhamos lá temáticas todas voltadas para a informação, para a questão de cidades inteligentes, para a questão do saneamento inteligente, quer dizer, o abastecimento, usando tecnologia e tudo mais, né?
PDL é um programa de desenvolvimento de líderes, então esse focado nos líderes atuais e em potenciais sucessores que foram identificados por um processo de assessment. E aí todas essas questões culturais que foram colocadas aqui por mim, esses conhecimentos emergentes, eles se transformaram em grades temáticas, né, de formação básica para um perfil de liderança também desejado para a organização. Todos os gerentes passaram por avaliação e, a partir dessa avaliação, definindo-se gaps, né, de evolução necessário, foi feito um processo de desenvolvimento juntamente com a Fundação Dom Cabral, preparando a liderança para que ela pudesse apoiar todo esse corpo técnico especializado da organização para essas mudanças, para essas modificações que viriam. Tá? Métodos ágeis foi carro-chefe, então nós trabalhamos na formação de multiplicadores para isso, e engajando também esse movimento de cultura. E aí vem, né, uma cereja no bolo aqui, o Prêmio Empreendedor Sabesp e o Laboratório, o Lab Sabesp. Né? Isso é uma iniciativa que nós temos, onde nós definimos temáticas centrais para a organização que possam provocar essas oportunidades ou atuar frente a desafios organizacionais. E, a partir dessas temáticas, os empregados sugerem situações novas de negócio, né, que possam se transformar em situações novas de negócio, né, em formato de trabalhos, né, num modelo de funil de inovação, ou situações que já estavam sendo aplicadas em algum âmbito, em alguma unidade, que pudessem ser replicadas por outras diretorias da organização. Né? Então, a questão da automação, por exemplo, ela surgiu como uma das temáticas centrais aqui nesse processo. Então, isso é muito interessante, esse movimento, porque é uma estratégia onde a gente conseguiu agregar o conhecimento tradicional que nós conhecemos, de múltiplas formas, seja virtual, presencial, né, seja em parceria, por exemplo, como nós estabelecemos aqui com a Poli, o professor Cícero, mas também um olhar dos profissionais para transformarem esses conhecimentos em situações práticas, em projetos, em aplicações para o negócio. Tudo isso sempre com uma banca de avaliação trabalhando por trás, uma avaliação do potencial disso, prototipações, e aí nós tivemos, né, um grande salto em relação a passarmos de conhecimento para aplicação prática. Tá? Se puder passar, Ricardo, por gentileza. Quando nós falamos na capacitação em si, na formação dos profissionais, né, então nós entendemos que isso, pensando em todos os colaboradores, eles devem acontecer em medidas diferentes, de acordo com a maturidade do profissional que se tem na organização. Então, a gente tem o que a gente chama aí da jornada do conhecimento, onde a gente, na parte superior, a gente parte, né, de uma matriz de conhecimentos para a organização. Essa matriz, ela pode ter nela competências, né, o que está mais lá tradicional, que a gente já mais conhece, como, por exemplo, negociação, né, a questão do próprio mindset digital, né. O perfil da liderança é um dos conhecimentos bases aí para a gente definir a nossa jornada de aprendizagem ao longo dos anos. Alguns conhecimentos que são obrigatórios, dada a natureza da organização, até de segurança do trabalho, né, porque é uma operação muito forte. E aí, dois grandes blocos de conhecimentos. Um que nós chamamos de relevantes, que são aqueles que já são aplicados na organização e merece a gente preservar, eles são importantes do ponto de vista de retenção. E os emergentes são aqueles que podem impulsionar situações novas. Então, percebam que a gente trouxe muito para a organização nessa estratégia, um olhar para a questão da ambidestria organizacional. Ou seja, eu preciso manter a minha eficiência operacional, eu preciso continuar entregando os resultados que eu entrego bem hoje e cada vez melhor do ponto de vista incremental, mas, ao mesmo tempo, eu preciso criar condições para eu trazer situações novas para a organização, como, por exemplo, esse trabalho de automação do serviço de saneamento, que tem sido feito, né, e a gente tem obtido situações extremamente diferentes de negócio, plantas mais otimizadas, né, situações de flexibilidade de trabalhar com um corpo de colaboradores. Quer dizer, tudo isso ele é levado em conta para que a gente possa traçar uma estratégia educacional, uma estratégia de desenvolvimento que esteja alinhada às oportunidades de negócio. Tá? E aí a gente tem formatos extremamente diferentes, né? Desde coisas mais formais, de capacitação com conhecimentos mais comuns para todos, até uma linha onde a gente começa a entrar na especialização, e aí os conhecimentos eles começam a ser passados de uma maneira muito mais customizada, né? Mais dedicada a cada tipo de profissional. Por favor, Ricardo. Aqui é um exemplo do mapa que nós fizemos de conhecimentos emergentes para demonstrar que a questão da automação ela é relevante, de fato, para a Sabesp, para a nossa empresa, e ela tem sido trabalhada em diferentes frentes. Aqui nós elencamos os 3 principais processos de negócio, se a gente olhar para a nossa cadeia de valor, a gente está falando de água e de esgoto, a parte de gestão de ativos e relacionamento. E aí, quais são os conhecimentos que são emergentes que colaborar com esses processos? Então, tem uma série deles, como eficiência energética, né? Mas percebo que nós temos aí gestão e automação de processos, conexão nacional. Temos ali automação de estações de operação de água e de esgoto.
Nós temos toda a parte de monitoramento remoto de ativos, que entra também na questão da automação. Job sites conectados, né, por meio de tecnologia também. Ou seja, a automação ela aparece fortemente, então faz sentido que isso esteja também fortemente arraigado na nossa estratégia educacional. Por favor, Ricardo, próxima tela. Isso. E aqui são os processos de suporte, né, de gestão e de suporte, passando por governança corporativa, a regulação, que também tem as suas peculiaridades, né? E aí trata também da questão da automação, no âmbito da operação, né, que nós temos lá nas atividades principais de negócio, mas também entrando no mérito das atividades de suporte, né, reforçando questões aí como a gente trabalhar com analytics, né, cultura data-driven. Então, todos esses elementos foram base para a gente trazer o conhecimento ao longo desses anos aí, de 2020 e 2021. Por favor, Ricardo. E aqui já acompanhando o tempo, né, acho que a gente está chegando no combinado aqui. Então, como que a gente fecha aqui, né, essa questão, conectando para dar sequência, acho que inclusive aí, né, professor Cícero, para o trabalho, não sei qual abordagem, mas na sequência o quanto da Sabesp nisso, mas esse aqui é um trabalho especificamente feito para a questão da automação do saneamento. Dentro de todo esse movimento de educação corporativa, dentro de toda essa estratégia organizacional para a preparação de colaboradores para um futuro desejado para a organização, a automação do saneamento ela foi um ponto central de desenvolvimento. E aqui é um destaque para um trabalho feito com a nossa diretoria de sistemas regionais, que é a diretoria que é responsável pela operação de saneamento de água e esgoto aí no interior e litoral de São Paulo. Então, a maioria dos municípios aos quais nós atuamos, com uma grande expressão geográfica, né, em parceria com a PoliUSP, né, onde nós tivemos um processo seletivo para a identificação de profissionais que tivessem perfil para atuar nos processos de automação do saneamento, né, objetivando aí a constituição de um núcleo de automação na organização. Então, percebam essa conexão que eu falei lá no início, né? Então, estamos trabalhando conhecimento, mas não ele de uma maneira solta. Ele está conectado com a intenção da constituição desse núcleo de automação, e para isso a gente precisa identificar primeiro o perfil de um profissional que possa atuar com isso, e aí sim eu vou alocar esses profissionais num grupo que vai receber conhecimentos e automaticamente conseguir transformar isso em valor para o negócio. E aí nós constituímos em 2020 e 2021 2 turmas nesse processo, com 70 pessoas identificadas a partir desse processo seletivo, prioritariamente nessa diretoria de sistemas regionais, que são as pessoas que atuam com a automação nos municípios abrangidos por essa diretoria, atendidos por essa diretoria, mas também profissionais, por exemplo, da nossa área de tecnologia da informação, profissionais da diretoria que atua em São Paulo, para ter um pouco de conexão de assuntos, né? Mas esse é o trabalho que a gente conseguiu tangibilizar especificamente para a questão da automação do saneamento. Tá? Acho que era isso, né? Se puder fechar a tela, Ricardo, a gente volta depois à disposição com perguntas, a gente vai observando no chat, né? Mas a ideia foi demonstrar, acho que claramente isso, né? Então, a importância que se dá na Sabesp, né? Pensando em mudança de cultura, em transformação organizacional para o contexto de atuação da empresa, a importância que se dá para a questão da aprendizagem do conhecimento, mas não de uma maneira isolada do negócio, mas sim se conectando com tudo que é desafio e oportunidade para a empresa, e aí sim a gente conseguindo estabelecer essas conexões, ok? E a automação do saneamento é ponto central nessa discussão, ok? Obrigado aí, Ricardo. Perfeito, William, muito obrigado. Deixa eu aproveitar esse gancho, acho que vai ser legal, porque o Cícero, né, agora ele vai poder agora organizar em, podemos dizer, em 3, né, alicerces, certo, Cícero? Sim. Está relacionado a tecnológico, comportamental e a parte de gestão. Acho que isso vai muito ao encontro, né, de como tem que ser agora trabalhado, né? E esse trabalho acho que tá muito alinhado aí para a próxima palestra. Então, muito obrigado de novo, William, pela sua apresentação, e agradeço aí, obrigado mais uma vez, Cícero, pelo início aí da apresentação. Lembrando, pessoal, que no chat vai estar disponível um link, um formulário, que eu agradeço aí quem puder estar preenchendo e compartilhando a sua experiência, demandas, novas necessidades e até mesmo, né, algum questionamento complementar, fiquem à vontade que depois a gente pode estar tratando isso até num tempo específico, tá ok? Obrigado mais uma vez. Ok. Bom, antes de mais nada, queria dizer que é um prazer realmente trabalhar
participar de um evento como esse, que está sendo organizado por vocês, pela ISA, o Ricardo, que está capitaneando e está organizando todo esse trabalho, está trazendo um tema muito importante, que é o tema que a gente mais está preocupado nos últimos 20 anos dentro da área de automação. Quero parabenizar o William, que tem feito um trabalho magnífico, está indo 100% de encontro com aquilo que a gente tem como experiência nessa área. Parabéns pelo trabalho do Prêmio Empreendedor, uma iniciativa que só aglomera, só faz integração entre todos os possíveis participantes. Acho que isso aí é realmente uma iniciativa que deve ser continuada aí por uma década e tanto ainda, para que as coisas consigam realmente se consolidar, né? Que é trazer a motivação do pessoal. E um prazer estar aqui com o Marco, que está trabalhando aqui conosco nessa tarde também, participando aí da palestra. Basicamente, nós temos, assim, desenvolvido o trabalho na formação de profissionais. Eu me lembro que em 1990, o professor Plínio Castrucci, quem fundou a SBA aqui no Brasil, né, Sociedade Brasileira de Automática, em 68, ele sempre comentou que a área de controle era uma área muito bem desenvolvida, mas a área de automação na universidade, ela tinha um gap. Então, de lá para cá, junto com alguns convênios que a gente vem trabalhando, a gente tem observado realmente que a formação sistematizada do conhecimento em cima dos profissionais que estão trabalhando, elas têm que começar na universidade, né? Tem que começar mais de antemão e não deixar para a coisa acontecer já na indústria, né? Porque na indústria a coisa vai ficando assim de uma certa forma empírica. E na universidade, se a gente consegue sistematizar, a gente embasa todo o conhecimento e consegue, então, realmente ter um perfil. Na automação em especial, o que a gente observa é que, diferente de se entregar produto, de se entregar equipamento, de se vender equipamento, na realidade, a automação implica em você trabalhar em cima de sistemas. E como sistema, você precisa ter realmente um profissional que tenha uma visão mais ampla. Uma visão que ela se apoie em 3 alicerces. O primeiro alicerce que a gente entende como sendo hard skill é do conhecimento tecnológico. O segundo, que seria do soft skill, seria do comportamental. Como é que é o comportamento do engenheiro para trabalhar de forma produtiva dentro dessa área e ele ganhar realmente envergadura. E a última, ele tem uma gestão do gerenciamento do projeto, que é uma das áreas que também muitos engenheiros não dão tanta atenção, principalmente aqueles que estão começando da área técnica, eles não veem assim a necessidade de você cumprir prazos, cumprir eficiência, garantir exatamente o escopo de fornecimento. Então, é nessas 3 áreas que a gente vai falar no que a gente entende como sendo importante na formação do engenheiro atual e daquilo que a gente está prevendo no futuro. Começando, então, pelo perfil profissional, né, do hard skill, a automação, ela como todos nós sabemos, ela é hierarquizada dentro de uma pirâmide, desde aquilo que vai do chão de fábrica, né, que a gente chama, onde estão os equipamentos, depois a parte dos controladores, depois a parte de supervisão, e depois a parte de gerenciamento até a parte final aí, que é o SAP, o ERP, né, que é a parte que faz toda a supervisão de uma indústria, ou de uma empresa de saneamento, ou de uma siderurgia, e assim por diante. Costumo dizer que isso precisa ser muito bem trabalhado na automação, né? E se um desses níveis não estiver operando adequadamente, todo o organismo ele fica comprometido, como o nosso corpo humano. Costumo falar que nós estamos trabalhando aqui, conversando no nível do SAP, né? E a sua função hepática, a sua função cardiovascular está em ordem, está funcionando, você não está preocupado com ela, que seria o seu chão de fábrica, né? Se houver algum problema, ele te alarma. Opa, estou começando a sentir aí uma palpitação, estou começando a sentir algum problema nas costas, aí será que meu rim está... Aí sim a coisa entra. Então, se a gente interpretar essa pirâmide como é o nosso corpo humano, a gente entende facilmente a automação e estabelece toda essa estrutura operacional. E aí, que conhecimentos a gente entende que o profissional precisa ter?
realmente, desde aquele do princípio da universidade ou do curso tecnológico, que é o conhecimento fundamental, conhecimento em física, matemática, computação, cálculo, faz parte da coisa, e ele tem que ser muito forte. Depois vem a parte dos processos, porque você vai automatizar processos. Então, não adianta, como é que eu vou automatizar alguma coisa que eu não sei como é que é aquilo que funciona? Então, eu tenho que entender um pouco da parte de processos térmicos, elétricos, hidráulicos, mecânicos, químicos, para entender como eu vou fazer uma automação numa indústria farmacêutica, numa indústria alimentícia, numa indústria de borracha ou numa mineradora, e assim por diante. E, principalmente, agora, pegando o nosso gancho com o William, onde nós aprendemos muito nesses 2 anos, foi a automação em cima do processo do saneamento, do ciclo completo da água, onde a gente pega ela do manancial, joga no tratamento, distribui, recolhe o esgoto e depois volta a devolver para a natureza. Isso é, então, o conhecimento do processo. Então, antes de mais nada, meu pessoal, abram os livros, vejam como é que funciona o processo, para você dialogar com o engenheiro do processo e ele vai ditar as normas para você como fazer a automação. Logo em seguida, a gente precisa entender, então, bem essa pirâmide. E aí, como é que é toda a integração da automação? Integração horizontal nesses níveis e integração vertical. E a integração da área de automação, a TO, ou TA, como alguns chamam, com a área de TI. Que aí a área de TI é uma pirâmide invertida, forma aí um paralelogramo. Então, é fundamental esse diálogo, né? Esse conhecimento. E aí vem toda a parte de cybersecurity, a parte de segurança cibernética, né? Então, esses são os alicerces atuais, hoje, da área do conhecimento tecnológico. E o que seria o futuro? O futuro seria essa parte, então, de integração num nível mais alto, que é a computação em nuvem, a parte de gêmeos digitais, Big Data, Internet das Coisas, né, o IoT, e assim por diante. E todas as empresas estão entrando nessa área. As empresas do segmento energético, as distribuidoras, geradoras de energia, as empresas da área de transporte, sistemas de a CPTM, metrô, estão entrando bastante nessa área. Então, a gente percebe que todas estão convergindo dessa forma, tanto essas de perfil de empresa pública, como as empresas de perfil privado, né? A gente tem participado muito desse trabalho junto com a Vale, e eles estão bastante adiantados também em relação a isso aí, junto com a Petrobras. Na próxima tela, eu vou comentar, então, esse exemplo que nós estamos vendo com a Sabesp. Eu estou aproveitando aí o gancho, né, do William, né, e mostrando como é que nós vimos essa pirâmide dentro da Sabesp. Então, a gente começa lá pela parte de chão de fábrica, começa a subir toda a informação para o controle local, que é o painel de controle e da estação, parte para um sistema de supervisão, logo em cima eu tenho toda uma otimização do controle do processo, usando na amarela, ali naquele bloco amarelo, toda a parte de inteligência, né? Gestão das malhas de controle, simulação de processo. Em paralelo com ela, eu pego os dados, o historiador do sistema, né? A parte de pins, que conversa e passa informações para ela e também joga para os KPIs, porque afinal os nossos gerentes querem saber como é que estão os KPIs, os índices de desempenho, né? A economia, a eficiência operacional, índice de falhas, dados para a área de manutenção preventiva, preditiva e assim por diante, né? E finalmente tudo isso convergindo para a parte de gestão de ativos, né? Logo para cima, então, jogamos isso aí para o SAP da empresa, né? Para a parte que vai fazer toda a supervisão, a diretoria da empresa, olha, tudo isso aí fala. E no paralelo, do lado direito, você tem então aí os níveis da pirâmide de automação, do nível 0 até o nível 4, né? Conforme a própria ISA define aí a pirâmide de automação nos 3 grandes blocos, o bloco operacional, que abrange os 3 primeiros, o bloco tático, que é o nível de mestre, e o bloco estratégico, que é a área corporativa da empresa. Então, essa visão, a gente precisa que o engenheiro de automação tenha. Esse é um perfil ideal, né? Ele conhecer bem, e alguns vão trabalhar mais embaixo, uns vão ser especialistas na parte hormonal, outros vão fazer cirurgia, outros vão... Mas tem aqueles que são os diretores do hospital também, né? Que tem que entender a coisa como um todo. Então, esse paralelo é muito, assim, propício.
Indo para a parte comportamental, esse também é outro ponto que a gente teve muita experiência, né? Comparamos os nossos sistemas aqui do Brasil com o sistema americano e eu digo que vender automação no Brasil é diferente de vender automação nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, normalmente o fabricante do equipamento coloca ele na prateleira e o usuário vai lá e pega aquilo que ele precisa para fazer o seu sistema. E aqui no Brasil é diferente. Se a Shell vende gasolina nos Estados Unidos com um único cara no caixa e o usuário faz o desenvolvimento, põe a gasolina, calibra o pneu, lava o carro e vai lá no caixa e fala, olha, quanto é a minha conta? Aqui no Brasil, se ela vender assim, ela quebra. Você chega no posto, como é que é o usuário brasileiro? Olha, doutor, quanto vai? Posso ver como é que está o seu para-brisa? Deixa eu ver o seu tanque. Como é que está a água no radiador? Esse tipo de approach que o profissional de automação no Brasil precisa. A nossa cultura é muito diferente. Então, todas essas características aí que a gente está vendo são muito fortes. O comprometimento dele entregar o produto, dele entregar o sistema, proatividade, dele interagir muito com as outras áreas em paralelo, pensamento crítico, ele saber analisar. E, além da inteligência emocional, eu coloco essa capacidade de análise e síntese muito forte. Quando você está na automação, você tem toda uma coluna em que você precisa se situar em que ponto você está resolvendo um problema, e às vezes você tem que subir, né, e ver a coisa do nível macro, fazer uma síntese, ou às vezes você precisa detalhar. E esse tipo de comportamento você tem que ser muito rápido. Senão você se perde, você fala, você começa a tomar uma decisão num certo nível e não vê a interação dentro da pirâmide naquilo que pode ser repercutir. Então, eu acredito que isso seja muito importante, foco nas ideias, foco nas pessoas, foco nos resultados e foco na análise. Quer dizer, ver que predominância eu preciso ter do meu profissional para garantir esse tipo de bom relacionamento. E aí, finalmente, na parte de gestão, que é o terceiro alicerce que a gente coloca. Essa parte é muito importante. É aquilo que vai garantir o sucesso e não a frustração no final do projeto. Existe aqui no Brasil, né, isso é comum, né, até no nosso livro, a capa, o problema não resolvido é a parte da gestão. Por quê? Existe todo um comprometimento daquilo que precisa se entregar, né? Que o contratante, a empresa contratante precisa para receber como operação de um sistema, e esse documento, se ele não for muito bem redigido e digerido pelo contratado, no final da obra, então acaba chegando a situações de conflito. Eu aguardei, eu pensei que eu ia receber isso aqui, ainda não recebi, está faltando. Não, mas isso aqui não estava no contrato. Aquela velha questão não estava no contrato. Então, e o que acontece? Não, para fazer isso eu preciso mais 2 semanas, mais 5 semanas, eu preciso mais 400 horas de engenharia. E aí? Não, esse é problema seu, isso não é problema meu, fala o contratante. Você que assumiu esse processo de entrega. Então, essa parte final, conhecer a administração do projeto, conhecer marketing também, isso é muito importante, a gente dá essa parte aí muito forte, e ter a visão financeira do que isso está repercutindo em termos de custo para os dois lados que estão envolvidos. E volto a falar, isso realmente é um ponto de muito desgaste no relacionamento entre as empresas fornecedoras de engenharia e as empresas contratantes do serviço de automação, que querem implementar suas plantas, né? Na próxima tela, a gente vê, então, como é que é feita, então, essa análise, né? A visão, missão, valores, a gestão do desempenho, né? Que a gente precisa que os profissionais tenham em nível de competências e em nível de resultados, né? Faz o feedback e verifica se aquilo que era como objetivo da empresa está acontecendo, né? E, finalmente, assim, definindo o perfil do profissional, aí nós elencamos aí as categorias, né, do engenheiro júnior, do engenheiro pleno, sênior, o engenheiro júnior como um tecnólogo, né, até o consultor. E aí uma ponderação, né,
o que eu entendo que o júnior, nesse estágio em que ele está como profissional, do ponto de vista de conhecimento tecnológico, ele precise ter como conhecimento, há necessidade dele conhecer, então, os 3 níveis da automação e as tecnologias atuais, além daquele conhecimento fundamental básico. Quando a gente passa daí para o engenheiro pleno, aí ele já precisa ter uma visão completa da pirâmide da automação e saber até o SAP, onde ele vai enxergar a estrutura como um todo. E quando ele vai para um nível de sênior, aí ele tem que ter essa visão de futuro, né? Ver todas as tecnologias atuais em futuro. E como consultor, é óbvio, ele precisa aí abranger todo esse conhecimento, né? No nível comportamental, o júnior, ele precisa ter uma proatividade muito forte. Eu costumo dizer que quando nossos engenheiros vão partir plantas, fazer os startups, ele está lá vendo o seu sistema supervisório e, de repente, começa a falhar um sinal e ele percebe que é um sinal do sensor que não está acontecendo. Então, ele vai lá e fala, olha, você me permite, não é da alçada dele isso. Foi de algum instalador, foi de uma outra equipe que fez, mas ele tem que ter essa proatividade, ele tem que estar participando junto, ajudando, e isso é que garante realmente um resultado, uma eficácia maior, não só uma eficiência. Ninguém pode olhar a coisa do ponto de vista do seu grupo ou individualmente da sua eficiência, mas da eficácia de todo o grupo, né? Quando ele parte para um nível pleno no comportamento, a inteligência emocional é muito forte, porque daí ele começa a aguentar pressões, né? Então ele precisa saber digerir. A garganta dele tem que começar a dilatar, né? Engolir mais sapos maiores, né? Ficar engolindo só perereca, né? Então ele tem que chegar e falar assim, olha, tá na minha vez agora de encarar isso aí, não levar nada para o lado pessoal e de uma forma madura responder e resolver o problema que está me apresentando. No nível sênior, ele tem que ter a capacidade de síntese, né? Aí é o nível mais alto do conhecimento. A gente fala que quando são os níveis de conhecimento, a gente chega parte daquele, estou sabendo o que acontece, estou entendendo aquilo que acontece, aí ele entra na análise, sabe analisar, mas depois o último nível é a síntese, é o grande compositor. Aí eu costumo falar, olha, o regente da orquestra, ele analisa, ele executa uma obra, ele executa uma sinfonia, mas o que tem o maior nível é aquele que compôs, né? São os Beethovens da vida, são os grandes compositores. Então, nesse nível de sênior, a nível comportamental, a capacidade de síntese dele tem que ser muito boa. E aí, o consultor que tem que abranger todas essas condições aí. Na parte de gestão, o júnior, né? Ele tem que ter uma ideia do cronograma, dessas ideias básicas de WBS, projetos de pequena e baixa complexidade. Quando ele passa para pleno, ele tem que fazer uma gestão já de pequenos projetos de média complexidade. Aí, quando ele é sênior, ele parte para um sistema grande, né? Usando aí os exemplos da Sabesp, aí tem que pegar aí as estações de Barueri, né? Tem que pegar Grajaú, tem que pegar realmente aí os processos de grande porte. E quando ele é consultor, ele tem que saber como implantar todos os procedimentos de engenharia e os procedimentos de gestão de projeto. No nosso curso de MBA, então, para finalizar nossa apresentação, a gente dá, então, esses 3 pilares. O pilar tecnológico, com esses 5 módulos, né? Desde a parte de instrumentação, controladores, supervisão, redes. No nível científico, que é o nível previsional, né? Antes de começar a ajustar, a entrar na planta em funcionamento, ele tem que fazer as modelagens, tem que fazer previsão para não deixar para a última hora a resolver as situações que se apresentem, entender as malhas e os sistemas de tecnologia. E na parte de gestão, a gente procura fazer gestão de pessoas, porque se não tiver uma boa gestão de pessoas, se o técnico do time não for bom, ele não vai conseguir fazer os 11 jogadores jogar direitinho, né? A parte de projetos de automação, administração de marketing, né? Isso é muito importante. A gente tem vários exemplos, né? Um que eu gosto muito de citar, da Química Amparo, que a gente trabalhou há uns 15 anos atrás. A pergunta da diretoria, olha, eu vendo sabão em pedra lá no Nordeste, quero fazer sabão em pó. Quanto é que eu preciso colocar a minha caixa do sabão em pó na gôndola do supermercado no Nordeste?
E aí eu faço a minha planta aqui em Amparo ou vou fazer lá em Pernambuco? Como é que eu faço a distribuição? Então, esse marketing é fundamental, essa análise. A parte financeira, que é exatamente o retorno do investimento que todo empreendedor faz, e a parte do plano diretor da automação numa empresa, né? Como que eu vou evoluir dentro da empresa para desenvolver aí algo que seja com um norte muito bem posicionado, né? Basicamente é isso. Acho que dentro dos meus 20 minutos, não quero ultrapassar o meu colega Marco aí, que deve estar entrando aí em campo, né? E mais uma vez agradeço o empenho, o trabalho da Isa é fantástico nesse sentido, o trabalho do William também, eu tenho acompanhado nesses 2 anos, ele faz tudo isso também acontecer do ponto de vista de formação de profissionais. Eu acho que, nesse sentido, depois de 30 anos trabalhando na área, eu estou sendo coroado aí em ter um parceiro, ter uma parceria com a Sabesp, a USP-Sabesp, que está sendo fantástico, né? Eu acho que os dois lados vão ganhar muito em relação a tudo isso que está se propondo, ok? Passo a palavra aí para o meu colega, aí, o Marco, começar, então, o seu discurso. Legal. Cícero, me tira uma dúvida. Bom, primeiro, assim, foi muito legal, né? Acho que ter essa combinação do Williams iniciando e até mostrando, né, as necessidades do mercado. Do mercado, a gente estava falando da vida real Sabesp, e em função de todo esse desenho, trabalho fantástico, né, de tentar entender, né, até o profissional em cada momento e na posição, onde que ele está, né, atuando muito mais na área de gestão, mais técnica, e daí tem esse desenho. Me tira uma dúvida, aproveitando enquanto que o Marco não está entrando. Quando você apresentou esse módulo MBA, é uma duração de 2 anos, de 1 ano? Como é que está isso daí? E a segunda pergunta, até vou aproveitar, né, enquanto que está sendo logado de novo, acho que caiu o Marco. A segunda pergunta está combinada até qual o principal desenho que foi feito para não só atender, né, a Sabesp, né, e aí com o chapéu aí do William, como também o mercado como um todo. Ok. Então, como eu comentei, né, em 1995, a empresa Allen Bradley Rockwell nos procurou e a diretoria comentou: olha, Cícero, o meu engenheiro mais novo tem 15 anos de empresa, ou seja, daqui 10 anos ele está formado, então toda a engenharia que eu tenho hoje, daqui 15 anos será outra. Eu preciso formar pessoal para garantir e consolidar, sair do conhecimento tácito e ir para o conhecimento consolidado. E aí que a gente montou, então, o MBA. Aí, aproveitar que o Marco entrou, vamos passar a palavra a ele, então? E aí eu... Mas daí você montou o MBA que foi iniciado em 2020, certo? Não, aí não, o MBA já vem desde 2000, nós já tivemos mais de 800 alunos com monografias, são alunos que vêm de outras universidades, são alunos que vêm de empresas de engenharia, de projeto, são de empresas fornecedoras de equipamentos de automação, são os melhores fabricantes, são empresas consumidoras, são clientes finais, são indústrias. Então, a gente tem tido uma troca, assim, muito grande, e isso, junto com os convênios que nós tivemos na área de desenvolvimento de projetos, é que deu essa formação com essa caracterização. Realmente, vamos pontuar quais são as necessidades que o engenheiro de automação precisa. E esse módulo, então, Williams, que você compartilhou, é um módulo que foi desenhado específico para atender os profissionais da Sabesp. Isso, Ricardo. Muito bem. Nós vemos depois, né, professor Cícero? Então, o MBA já existia, então foi identificado no trabalho deles, né, o potencial para atender essa demanda que nós tínhamos aqui na organização. E aí é elogiável a flexibilidade da adaptação, né, como eu falei lá no início, não é simplesmente termos uma solução que ela é igual para todos, né, ela precisa se contextualizar, né? Então, essa discussão ela foi muito profícua, né, nós tivemos aí
a diretoria toda envolvida nesse debate com o professor Cícero, e aí foi adaptada a necessidade que nós tínhamos, por isso o assessment também, né? Quer dizer, para isso dar certo da forma como foi constituído, a gente precisa identificar o perfil das pessoas do lado comportamental e técnico, professor. Fantástico. E agora, puxando o gancho, né, para o nosso amigo aí, o Marco, que entrou, o Marco, então, o vídeo vai poder compartilhar um pouquinho, né, com um conjunto que é as 5 habilidades que o profissional de automação precisa ter. E aí faz parte do show, Marco. Seja bem-vindo e se você já pode compartilhar, tá? Ok, pessoal, tudo bem. Praticamente, boa noite a todos. Preparar o material aqui para vocês. Eu sou o Marco Rodrigues, para quem não me conhece, sou presidente da seção estudantil e também coordenador da seção estudantil da ISA, seção Distrito Brasil. Sou recém-formado, né, me graduei em Engenharia Elétrica agora recentemente, e vou comentar com vocês, compartilhar um pouquinho desses desafios, né, do novo profissional nessa área de automação, e também sobre as expectativas e algumas dicas, né, que a gente, como um estudante, como um jovem profissional, tem utilizado para tentar se dar bem nessa área que tem se desenvolvido bastante. Segundo o relatório da UEFA, né, uma adoção de tecnologia surgirá com novas habilidades, terão demandas que mudarão nos próximos 5 anos, e boa parte, né, dessas novas habilidades requerem uma nova metodologia, um novo desenvolvimento para poder desenvolver esses trabalhos, né? 50% dos funcionários precisarão de uma nova requalificação, seria uma busca contínua, né, de uma educação continuada para a formação desses profissionais para continuar atuando nessa área. Este ano, né, surgiram novas habilidades, como o pessoal comentou, alguns hard skills, sobre autogestão, em questão de aprendizagem ativa, resiliência, tolerância sobre estresse e flexibilidade, justamente com essa questão do Covid e o impacto deles em muitas áreas que até atualmente estão fazendo o home office. Né, do futuro do trabalho na área de automação, em escala potencial, esse deslocamento, né, dos trabalhadores devido à automação e o seu aumento tecnológico, ao lado de estratégias eficazes para fortalecer essa transição de empregos, né, de empregadores num declínio que tem grande demanda, né, digamos assim. No centro desse relatório, né, há uma ferramenta única que avalia essas tendências a curto e longo prazo e o impacto da adoção da tecnologia no mercado do trabalho. E ela mostra alguns skills que são tendências para a nossa área até no ano de 2025. Com a indústria 4.0, a revolução da inteligência artificial, a perspectiva é que muitas profissões sumam e sejam substituídas por outras. Então, o jovem profissional que ainda não tem essa experiência no mercado, ele precisa ficar bastante atento, né? É uma profissão que vai crescer, né? E será, é claro, a profissão de automação industrial. Segundo a UEFA, alguns dos skills, né, que estão desde 2016 nos tops, né, da área de automação são esses, principalmente na área de resolução de problemas, né, que é pensamento analítico, inovação, resolução de problemas complexos, design de programação, tecnologias, entre outros. Como jovens, né, vão enfrentar essa quarta revolução industrial? Esse fim, a seção estudantil, ela proporciona aos alunos oportunidades de engajamento
meio profissional. E até mesmo com sessões ao redor do mundo todo, em congressos, né? São de grande aprendizado para esse aluno. Esse contato com esse pessoal, com essa tecnologia, agrega muito conhecimento para esse aluno que não tem tanta oportunidade de ter esse contato, né, com as próprias áreas, digamos assim, com a experiência de campo. É uma experiência muito bacana, porque ela é de forma online, né? Você acompanha ali e consegue ver em tempo real, ver na prática realmente como tudo isso pode ser feito. Para vocês terem uma ideia, a ISA Internacional ela é distribuída através de distritos. Dentro desse distrito, vou dar um exemplo do Brasil, temos várias seções profissionais. Seção como Seção São Paulo, Seção Rio de Janeiro, Campinas, Bahia. Então, o aluno que está dentro da universidade, ele consegue ter contato com os melhores profissionais da indústria de automação e consegue buscar ótimos conhecimentos através dos eventos que essas sessões proporcionam. Uma outra coisa bem legal são as oportunidades de desenvolvimento. Desenvolver liderança. O próprio aluno que participa ativamente dessa sessão, ele consegue se destacar porque conhecendo, por exemplo, os skills que são tendências, né, para o próximo ano, daqui até 2025, baseado numa certa experiência que eu tenho ou uma certa facilidade que eu tenho de lidar com determinada tecnologia, eu consigo antecipar, né, o mercado que eu gostaria de trabalhar. Então, baseado nesses skills e com a facilidade que eu tenho, eu consigo direcionar e ter um acerto, né, nessa formação que está buscando cada dia mais essa melhoria contínua. Uma coisa que é bem legal dentro dessa sessão estudantil é a parte de mentoria. O aluno que está nos últimos anos de graduação, ou um exemplo no meu caso, que acabei de me formar, eu vou fazer uma transição agora, eu vou para uma sessão profissional, e aí eu tenho essa opção de mentoria. O que essa mentoria vai fazer, né? Falando sobre essa mentoria, né, que faz parte aí de uma forma de complementar, né, essa ajuda para esse jovem profissional que busca uma excelência, né, nos seus conhecimentos na área da indústria, né, essa oportunidade de comunicação, desenvolver encontros, treinamentos, na área de software, numa aula de programação, o que é que tem de melhor dentro do mercado para você estar se destacando nessa área, né, digamos assim, de automação. Casos, né, que eu gostaria assim de dar que acreditar e não desistir já é metade do caminho. Está buscando essa graduação, que está formando agora ou que está prestes a se formar, não fique preocupado, né, se você vai conseguir um bom emprego, se vai já entrar já no mercado bem conceituado ou não. Então, não desanime, né? Essa profissão, né, da área de automação, ela vai cada dia mais exigir mais, mas como a gente comentou, busque adaptar os conhecimentos que você já tem, né, com o que você tem facilidade, e é isso, é melhoria contínua, acreditar que você é capaz de não desistir já é metade do caminho, pessoal. E é isso que eu tinha para compartilhar com vocês, e a gente pode seguir. Ô, Marco. Oi. Bom, primeiro agradecer aí sua participação, e acho que não é só eu que vou estar, acho que tanto o meu colega aqui, o Cícero, como o William vai estar certamente ratificando a minha mensagem, que parabéns, né? Porque realmente você tá se mostrando assim, pô, um profissional que, de fato, tem uma das habilidades que são esperadas para o profissional do futuro, que é uma das mais importantes, que é a proatividade
atitude. Então, essa questão da sua atitude em poder estar participando de uma forma proativa numa sessão estudantil para disseminar o conhecimento, né? Independente do seu nível de conhecimento, mas poder estar correndo atrás e poder compartilhar com seus pares, colegas, amigos, profissionais que iniciaram agora, né? Para se preparar para o futuro, pô, já isso é fantástico. São poucos profissionais que a gente pode contar, ainda mais no início da carreira, que cada vez é mais difícil ter profissionais, né, com atitude, proatividade. Eu acho que até eu queria aproveitar e até passar o bastão para o William, né, aí com o olhar da Sabesp, com o Cícero tentando pegar um olhar mais educacional para ver o quão se fecha esses pilares. Posso começar aqui, Ricardo? Pode ser? Me ouvem bem? Tá ótimo. Bom, deixa eu aproveitar para compartilhar nesse sentido com você. Corroboro o que você disse, né, Ricardo? E existe, inclusive, uma discussão, a gente que vem estudando aí, de que maneira a gente atuar na preparação dos colaboradores, quais os focos, né? O Marco trouxe um dos pontos de estudo, quando a gente definiu, por exemplo, o perfil de liderança da Sabesp para os próximos anos, que é o Fórum Mundial Econômico, então as 10 principais competências. E isso se somou ao que eu falei de novo, né, do contexto da organização, quer dizer, então, entrevista com a diretoria, com as principais lideranças da organização, e fora isso, um olhar para o cenário, né, do nosso setor, do nosso mercado, para a gente entender, quer dizer, quais caminhos que ele está trilhando, né, o que ele está mostrando como oportunidade e desafio, né. E nessa discussão, se a gente puder entrar um pouquinho na parte conceitual, né, então a gente sempre aprendeu a falar muito em competência, né, como conjunto ali de situações que eu posso desenvolver para eu atuar numa especificidade, né? E aí a gente divide, como o professor Cícero trouxe bem, que você tem as softs, né, que são, você vai falar de relacionamento, vai falar de comunicação, de negociação, e tem hard, que está um pouco mais ligado para o negócio, né? Mas o mercado já começa a debater um pouco disso que você trouxe, Ricardo, que, assim, são atributos que eles são inerentes a qualquer bom profissional, em qualquer área de atuação, em qualquer mercado. Então, um pouco do olhar para isso, né, que parece próximo da competência, mas ele solta um pouquinho, né? Como, por exemplo, você ter uma boa capacidade de articulação, de rede, de constituição de redes, de trabalhar de forma relacional. Então, isso é um dos exemplos que a gente pode trazer. Outro exemplo é a capacidade de você reagir em situações de estresse, né, sob pressão, tudo mais, em momentos adversos, como nós tivemos a pandemia, né? Não importa em qual setor que você está atuando, com qual competência que você precisa atuar, mas isso está inerente, isso é importante, você vai estar bem em qualquer local que você esteja, né? Então, você citou aí muito bem aí do Marco, uma das questões que é a atitude, né? É o ponto de você encarar, de você enxergar os desafios, né? E você estar disposto aí a atuar em frente a esses desafios, né? Então, eu acho que para reforçar, para contribuir com esse discurso, acho que é um pouco disso que a gente tem que olhar como profissional. Se a gente puder dar um recado, uma mensagem para isso, assim, desenvolva esses atributos, busque esses atributos, que você vai perceber em diferentes cenários, né? Isso leva um pouquinho a gente buscar conhecimentos, não só da nossa área de atuação, mas a gente participar de fóruns diferentes, como associações, como existe a ISA, como tem lá a SBGC, da qual eu sou também voluntariamente, né? Diretor lá da Sociedade Brasileira de Gestão de Conhecimento, né? Como conversas em academias, né? Eu já tive a oportunidade de dar um pouco de aula também, né? Por 4 anos aí, 9 anos, né? Aí entre o fixo e tudo mais. Então, tudo isso vai agregando valor, né? E não só nesses elementos, como coisa do dia a dia, né? Eu ouvi criança aí ao fundo, acho que é do Marco, né? Essas conversas, né? Com as crianças, a gente um pouquinho para o lado da música, do esporte, quer dizer, tudo esse conjunto de várias inteligências, né? Não vamos voltar no conceito anterior de múltiplas inteligências lá do passado, mas se a gente conseguir agregar inteligências de diferentes lugares, não necessariamente nossas, mas que a gente também saiba onde buscar, como a gente buscou aí com o professor Cícero nas questões de automação lá na Poli-USP, acho que tudo isso vai gerando uma musculatura, né? Um conjunto de atributos onde você vai estar bem em qualquer lugar. Cícero? Opa, então, fazendo um gancho aí com relação à Sabesp, né? Esse curso que nós estamos dando para as regionais, nós estamos tendo aí a participação, alunos do estado de São Paulo todo, né?
Presidente Prudente, Campos de Jordão, a parte de Franca, depois Cananéia. Então, o regionalismo é algo muito importante. Cada um tem suas soluções particulares, cada um tem o seu próprio jeito já de resolver em função dos locais, dos fornecedores locais, das engenharias locais, ter algumas soluções que são mais específicas. No entanto, esse trabalho que o William desenvolve agora, fazendo uma integração e uma padronização de conhecimento, né? Nós estamos tentando fazer uma padronização indo em direção àquilo que são as normas internacionais, as normas nacionais, de uma maneira mais abrangente, porque, de uma certa maneira, com os bancos isso já aconteceu, né? Os bancos estão todos integrados, o Itaú, Santander, Banespa, todos eles falam simultaneamente na mesma linguagem, e quem não entra nesse processo fica marginalizado. E, na realidade, se eles também não fizessem isso, como é que estaria o caos do sistema financeiro hoje no Brasil? Então, esse mesmo objetivo a gente está trazendo para a Sabesp de uma maneira assim muito forte. Dentro também desses cursos que nós estamos dando no MBA, o objetivo é fazer essa integração, essa padronização de conhecimento. E à medida que as pessoas, que os técnicos, não é só engenheiro, não, os técnicos também participam desse processo, eles ficam contentes, eles ficam motivados, há um brilho nos olhos que vai falar assim, poxa, estou adquirindo algo que vai ser útil para mim, algo que eu vou deixar aí formado, que eu vou construir. E o mais importante, a gente está participando numa área de engenharia, que é o Gênesis. Tudo isso está na minha cabeça. Eu tiro daqui, ponho no papel, ponho num projeto e vejo depois aquilo se consolidar, eu vejo aquilo se construir. Esse é o objetivo da coisa. É uma das áreas da engenharia assim, mais fantásticas que existe, é a capacidade da criação. E nesse ponto, esse trabalho do William está garantindo isso aí, porque está fazendo uma integração de pessoas, está garantindo um time, né? Um conjunto de uma seleção Sabesp de automação. É isso que ele está promovendo, né? Eu não tenho clubes regionais, eu não tenho Santos, não tenho o 15 de novembro, não tenho São Bento, não tenho Palmeiras, que são as regionais. Eles, de repente, começam a ser convocados para participar da seleção brasileira, a seleção Sabesp de automação. Aí é fantástico, aí a coisa tem um sinergismo, é uma bomba atômica. Você não sabe onde que vai parar depois essa reação química, ou essa reação humana. É a premiação. É a premiação, é o prêmio empreendedor que ele está fazendo acontecer dentro da Sabesp. É genial isso, gente. Isso aí é fantástico, esse trabalho, né? Parabéns aí pela Isa, parabéns aí pelo William, o Marco que está também trabalhando aí, já iniciando aí na carreira, eu acho que tem um futuro brilhante pela frente, já está bem engajado no negócio, e é isso aí, vamos ver as coisas acontecerem em 2022, com saúde para todos. É legal que depois até eu gostaria de estar compartilhando, e até para que os profissionais que estiverem interessados até, né, nessa captação, perdão, eu acho que é legal depois dar uma compartilhada, né, como o profissional poderia ter acesso a esse MBA, né? Por outro lado, William, eu gostaria de alguma forma, né? Você falou que faz parte, né? E faz parte da diretoria, né? Da associação. Acho que seria legal também, se quem estivesse interessado em se associar, né? E de alguma forma poder contribuir, né? E também absorver esse conhecimento, a experiência combinada dos profissionais. Acho que vale a pena depois a gente também compartilhar isso, tá? Até porque vai estar gravado, acho que vale a pena a gente incluir esse tópico. E também, e fecha muito com a pergunta que a gente viu no site, né? Que é como faz para fazer parte da seção estudantil, né? Ou a própria ISA, né? Ou até mesmo, para puxar um gancho adicional,
participar de grupos de estudos vinculados a normas, porque a ISA ela faz parte, né, do desenvolvimento de normas, né? Por exemplo, a ISA 99 do sistema SCADA e assim vai, né? Ou cybersecurity e entre outros. Então, se tem algum profissional com alguma habilidade mais apurada em um determinado tema, certamente também é um convite da ISA, né, que esse profissional participe desses grupos, tá? Eu acho que também é super válido, né, até para contribuir e contribuir pensando, né, aí sim numa forma global, né, e não mais regional. É isso. Eu confesso para você, eu teria um enorme prazer, eu acho que é uma oportunidade da gente estreitar a relação agora, você, assim, coordenando toda a parte da ISA, tendo todo o conhecimento das empresas que participam, que são associadas a vocês, e você percebendo essa necessidade dessa formação de recursos, contar com a gente, né, para a gente, numa parceria, chegar exatamente ao desenvolvimento tecnológico que o país está precisando, né? Chegar a uma situação realmente condizente com, olha, nós sabemos fazer, nós somos e temos toda a competência para executar aquilo que é necessário, né? Mas através da ISA, eu tenho certeza que a gente pode chegar lá também, né? Com a Sabesp, com o trabalho do William, está sendo fantástico. Eu acho que tá indo de vento em popa. Com a ISA também tenho certeza que na área industrial, assim, nessa penetração, capilaridade que vocês têm, aí não tem mais o que discutir, né? Estamos com a faca e o queijo na mão, é só degustá-lo. Tá bom? É verdade. Pelas iniciativas, gente. Obrigado aí, Marco. Marco, você quer passar uma mensagem final? Nossa, é justamente isso, é só reforçando, né, características aí do jovem, né, do jovem profissional. O cara tem que ser, né, criativo, inovador, ele tem que ser curioso, o cara tem que, né, ele tem que estar ali participando. Justamente é o que a gente tenta fazer, tá ativamente junto com vocês, que são profissionais, né, para a gente aproveitar o que vocês têm de melhores nas habilidades de vocês e tendo conhecimento naqueles novos skills aí que são tendências para o próximo futuro aí, a gente tentar ver se a gente, com o tempo, a gente chega lá, né? Aprender com vocês. E é exatamente isso, essa educação continuada, ela nunca vai parar. Pode ser um jovem estudante, ele pode ser um profissional, pode ser um sênior na área. É necessário essa educação continuada, porque chega num determinado momento, eu acho que até o próprio processo ele trava, porque a adoção de novas tecnologias vai ficar travada, porque o próprio pessoal não se dá bem com essa nova tecnologia. Então, acho que é um caminho que não tem volta, tem que fazer essa educação continuada e tem que investir em treinamento. Legal. William, quer fazer algum fechamento de agradecimento, alguma mensagem? Primeiro, agradecer a todos os envolvidos, né, desde a ISA, os amigos aqui de mesa redonda, participantes aí, os ouvintes, né, e reforçar um pouco disso que o Marco trouxe, a importância do conhecimento para toda a vida, né, isso não se perde nunca, acho que é uma das coisas que a gente tem que buscar o tempo todo, e pensando sempre em melhoria. Eu costumo dizer para a minha equipe aqui, nós temos que pensar em melhoria não porque está ruim, mas porque se já está excelente, a gente precisa evoluir mais para não ficar errados, e aí sim a gente vai estar dando um passo para trás, né? Então tem que pensar sempre numa melhoria evolutiva, e para isso, né, a gente não necessariamente precisa saber fazer tudo, né? Acho que ponto fundamental para um profissional aqui no futuro é saber constituir parcerias inteligentes. Isso a gente tem falado bastante. E parcerias inteligentes é como isso que a gente discutiu um pouco aqui, né? A gente sair do nosso âmbito de atuação, nós, empresa, por exemplo, sairmos do nosso foco especificamente empresa e nos associarmos aí a associações, ao meio acadêmico, a novos profissionais. A gente estimula muito aqui para os aprendizes, estagiários. No próprio Prêmio Empreendedor, a gente tem uma categoria especificamente para o jovem profissional. Então, a gente tem que investir também no profissional do futuro, porque certamente nesse mundo tecnológico, esse profissional novo, jovem, ele vai nos auxiliar nesse futuro também. Tá? E sempre pensarmos assim, a gente tem que saber fazer mais que a máquina. Esse recurso todo que a gente fala tanto em automação,
né? A gente está falando, a gente tem um lugar muito específico quando a gente pensa o que é diferente do que a máquina pode fazer, né? E é isso que eu acho que a gente tem que buscar nessas parcerias inteligentes. Muito obrigado mais uma vez aí. Obrigado, Cícero. Obrigado, William. Obrigado, Marco. E sempre reforçando que tenha o formulário, né, que fica disponível aí para também fazer alguma pergunta, alguma dica, algum tema que seja relevante. Adicionalmente, vai estar gravado, né, então a gente pode estar compartilhando, né, e certamente isso daí vai ser multiplicado exponencialmente, não temos dúvida. Então, acho que aqui é o começo. E, por último, eu acho que vale a pena, né, eu reforço depois que a gente vai estar disponibilizando aí até dados complementares até do própria associação que o Williams faz parte, que é super importante, interessante, da mesma forma, né, do módulo MBA que já existe, né, com essas competências, e também adicionado a ISA, né, tanto na parte estudantil como na parte, né, de membros profissionais. Obrigado a todos e... Eu também agradeço, um abraço, né? Desejo a todos aí boas festas, fim de ano chegando, e um 2022 com mais saúde para todo mundo, se Deus quiser. E presencialmente, né? Dos dois jeitos, vale os dois. Tá bom? Tudo de bom para vocês. Tá? Obrigado aí a participação aí do evento. Até logo. Obrigado, gente. Um abraço, Cícero. Um abraço, Marco. Tchau, tchau. Até logo, pessoal. Até logo. Até logo, pessoal. Tchau, tchau.